Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos para mais um encontro promovido pela ED Brasil. Eu sou o Thiago Marques, sou responsável aí pela área de tecnologia dentro da ED Brasil. Para quem não conhece, a ED Brasil é composta por 4 empresas, que são as empresas Lever, Interenge, Lax e Inbox, né, como vocês podem ver aqui no meu fundo, aqui na minha imagem de fundo. E hoje a gente está retomando aí uma agenda bem trabalhada, né, bem estudada aqui, que a gente desenvolveu com bastante carinho para vocês para esse ano de 2021, e a nossa agenda de webinar, né? E no tema de hoje, né, webinars, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Industrial IoT, né, como que o Industrial IoT está impactando o nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, né, tentar desmistificar um pouquinho, né, facilitar um pouco o entendimento de todos nós sobre isso, eu queria convidar aqui um grande amigo aí, um amigo de longa data de trabalho, o nosso amigo José Carlos, mais conhecido como Zé. O Zé, ele é um dos responsáveis aí da parte técnica, né, do ponto de vista de tecnologia, para algumas iniciativas da ED Brasil, e ele vai nos ajudar, e eu e ele, nós vamos conduzir junto esse bate-papo com vocês no dia de hoje, tá bom? Então, Zé, queria te convidar aí para participar do evento, passo a palavra para você, desejo um excelente evento a todos, e é com você, Zé. Boa tarde, pessoal. Bom, sejam bem-vindos, né? Não, você não está no webinar errado, tá? A gente vai mesmo falar de IoT e conectividade, tá? Mas a gente não podia deixar de relembrar esse fascinante feito da engenharia que nós, os seres humanos, conseguimos realizar, né? E destacar para vocês aqui um dos aspectos dessa missão que está cheia de IoT, né? Mas foi a capacidade do Perseverance enxergar o solo que estava abaixo, né? E baseado no que ele estava enxergando ali, que as câmeras do sistema de visão estavam captando, o sistema de propulsão corrigiu a descida, né? Para que ele pudesse, então, pousar num lugar mais seguro, né? Obviamente, isso não dá para ser feito em tempo real, porque no dia do pouso, a distância entre a Terra e a Marte faria com que o sinal de rádio levasse aí 11 minutos, né? Para poder chegar até Marte, né? E sendo que a descida inteira levou apenas 7, né? Então, a gente é um exemplo aí de IoT, vou para dizer, né? Um equipamento forrado de sensores, conectado, com capacidade local de inteligência, né? E que vai permitir aí com que a gente tenha aí um aprendizado bastante grande sobre o nosso planeta vizinho, tá? Ô Zé, depois dessa aterrissagem, né, que a gente fez aí com sucesso, pessoal, eu queria chamar todos aí para os tópicos, né, que nós vamos abordar no dia de hoje. É uma agenda bem assim, direcionada que a gente fez, mas vale a pena só reforçar o que a gente pretende conversar com vocês hoje, tá? A ideia é um pouco relembrar o conceito de IoT de maneira bem simplista. Depois nós vamos tentar separar, né, de maneira também bem simplista, qual a diferença do IoT convencional do IoT industrial, né, e como que a gente inicia um projeto de Industrial IoT, como que isso se encaixa, né, dentro da nossa organização lógica de integração nas camadas ISA, na ISA 95, como que nós vamos para a prática, né, então use cases, né, cases de aplicação de Industrial IoT, com exemplos dessas aplicações, qual o impacto que isso traz no seu negócio, né? A gente sabe que são N aí, variáveis que interferem no teu negócio no dia a dia, e com certeza o IoT ele vem para impactar positivamente o seu negócio. Depois a gente recapitula aí tudo isso, né, com um sumário, e finaliza aí colocando todas as referências enfim, né, os links e os documentos que a gente utilizou para montar esse material aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, e aí seguindo então, para poder explicar para vocês o que é IoT, né? Vamos tentar entender aqui um pouquinho da diferença, né? Isso aqui para quem gosta de relógio, né? Ou quem é mais aventureiro, né? Um Casio da linha Protec, né? É um Casio, é um relógio assim bem aventureiro. Ele tem bastante informação interessante para quem está disposto a se aventurar pela natureza, né? Ele dispõe, por exemplo, de uma bússola digital que é projetada no visor. Tem um barômetro que tanto serve para você ter uma noção de previsão do tempo, quanto funciona como altímetro, mede temperatura, só que esse dispositivo ele não é IoT, porque ele não é conectado, tá?
Agora, quando você olha, por exemplo, para um smartwatch, apesar de repente talvez não ser tão robusto quanto o ProTrack, né, ele tem também uma série de sensores, mas tem uma diferença fundamental que ele já consegue trabalhar conectado. Então, esse tipo de solução, sim, aí a gente já pode considerar como uma solução de IoT. Então, quando eu estou lá na minha planta, mas eu já tenho sensor para tudo, tá? Mas está numa ilha, está isolado, então ainda não, precisa trabalhar mais um pouquinho para se tornar IoT. Só a título de curiosidade, é claro que a Casio não ficou para trás, né? E já existe uma versão inteligente do ProTrack que ela já vem com o sistema operacional Wear OS da Google, tá? Que aceita tanto aplicativos, tanto conexão com telefones da Apple quanto telefones com Android. Tá? Seguindo aí mais um pouquinho para a gente poder explorar o que é o IoT, então, né? Quando a gente vai lá e vou montar aqui uma plaquinha com Arduino e vou fazer uma estação meteorológica, né? E aí eu começo a obter resultados lá, por exemplo, fazendo a medição da pressão atmosférica, né? E aí uma das primeiras coisas que você percebe no IoT é que às vezes você tem leituras que vão contra aquilo que você tá ali na sua sensação, na sua impressão, né? Você está olhando que o céu está estrelado, mas você está medindo que a temperatura, claro, a gente está sendo bem simplista aqui, tá, pessoal? Então, que a pressão atmosférica está diminuindo. O que isso significa? Bom, muito provavelmente vai vir chuva por aí. Claro, né? Tem outras variáveis para a gente olhar, mas vamos lá. Só que aí você está vendo que o céu está estrelado e a pressão barométrica está diminuindo, aí fica aí o seu senso comum lutando contra a sua lógica, né? E muitas vezes a gente se depara com isso nas nossas situações de IoT, né? Quando a gente começa a colocar sensor nas nossas máquinas, nos nossos sistemas de automação, às vezes os sensores nos dizem coisas que vão contra aquilo que nós sempre acreditamos, né? E aí a gente precisa ter bom senso para ver aquilo realmente faz sentido, né? É uma leitura errada mesmo ou é uma nova informação, um novo aprendizado que eu estou obtendo aí com o IoT. Tá? Outra coisa que costuma também ser bastante popular com IoT é que mesmo que você implemente isso a nível de firmware, né, o IoT costuma ter alguma capacidade local de store and forward. Tá? Ou seja, se você perder a comunicação por algum momento, né, você consegue recuperar aquilo que foi que foi registrado durante o período de blackout aí das suas comunicações. Então, mas eu tenho aqui um sistema de IoT que não tem isso. Então, aí você vai ter que trabalhar um pouquinho na literatura, né, porque aí é um pouco de controvérsia se é realmente IoT quando você tem por menor que seja, um datalog local ou não, tá? Aqui, como nós queremos ser amigos de todo mundo, né, então, sim, você vai ser o sisteminha com IoT, tá? Bom, Zé, dando continuidade aqui, pessoal, quando a gente analisa, né, esse aspecto do IoT do ponto de vista, digamos assim, mais do usuário, né, do consumidor ali, a gente sabe que as aplicações de IoT elas vieram em diversas frentes, né, e muito puxados para aquele usuário, por exemplo, de celular, né, aquele usuário que quer interagir da mesma maneira que interage com o celular com outros dispositivos, como um relógio, né, um relógio inteligente, que o Zé já trouxe o exemplo, entre outros dispositivos que podem estar na sua casa, como sua Smart TV, pode ser algum outro eletrodoméstico que tenha conectividade, bem como o seu carro, né? A ideia é que os usuários, né, mundialmente falando, independente da indústria, utilizem dessa tecnologia para os mais diversos fins aí, né? E dentro desse espectro, né, de análise que a gente está fazendo do IoT do ponto de vista mundial, a inteligência artificial, os algoritmos que são aplicados, ele tem um espectro muito grande. Isso vai desde uma análise de segurança pública, por exemplo, até uma análise financeira, uma análise de estratégia de marketing, um lançamento de produto. Isso é bem assim, disseminado, essa informação, e é bem claro para todos. Por outro lado, pessoal, quando a gente traz isso para dentro da indústria, a gente continua tendo um volume de dados muito grande, né? Porque hoje os sistemas de controle na indústria eles já são totalmente digitalizados, né? Hoje a gente trabalha com microprocessadores, né? E o microprocessador ele tem sempre uma informação interna, um dado interno que pode ser trabalhado para suportar uma tomada de decisão. E aí a gente precisa contextualizar isso para que isso se transforme em informação, né? Então, o que o Industrial IoT é de diferente? Você vai ter uma quantidade de dados muito grande,
porém os cenários são mais restritos, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de eficiência de uma máquina, eu consigo, antes de definir essa análise, entender aonde eu quero chegar e por que eu quero chegar nesse ponto, né? Então, a grande diferença do Industrial IoT para o IoT é que no Industrial IoT a gente tem esses modelos, né, esse modelamento matemático ou esse conceito do que eu quero, o que eu preciso atingir, muito mais bem definido, tá? Então, essa é a grande diferença do ponto de vista de gerenciamento de dados, inteligência artificial, entre o IoT convencional e o Industrial IoT. E quais são as tecnologias habilitadoras para o Industrial IoT? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse slide, pessoal. Primeiro, se alguma dessas tecnologias vocês já conhecem e vocês já aplicaram, vocês já desenvolveram projetos de Industrial IoT. Se alguma dessas tecnologias está presente num projeto que você está iniciando agora, você já está começando um projeto de Industrial IoT. Se nenhuma dessas tecnologias você não conhece e não aplica, aí a gente precisa realmente conversar, chamar um outro bate-papo para que você entre nessa era do Industrial IoT. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Ethernet industrial. Quando a gente vai para a área de controle, né, e a rede de controle dentro do chão de fábrica, nós estamos falando de uma internet industrial, ou seja, uma internet robusta, né, dedicada para aquele tipo de finalidade, que é o controle industrial. E ela possibilita a gente trocar informações que estão vindo dos nossos sensores e atuadores com o sistema de controle. E no sistema de controle eu passo a ter essa informação disponível para os outros sistemas, né? Seja a camada mestre, seja o sistema de supervisão, seja o sistema corporativo onde eu estou tomando as decisões. Se você está desenvolvendo um projeto, por exemplo, de CCM, né, Centro de Controle de Motores, e esse CCM ele não é baseado em Ethernet industrial, seja Ethernet IP ou outro protocolo, basicamente não é um projeto de Industrial IoT, né? A gente precisa que todos esses dispositivos estejam conectados. Um outro exemplo, né? Realidade aumentada. Quando a gente fala em realidade aumentada, basicamente eu vou trazer algum dispositivo inteligente que vai possibilitar eu fazer a análise daquela imagem e, baseado naquela imagem, eu trazer objetos digitais e fazer, por exemplo, um procedimento para treinamento ou para suporte remoto usando essa tecnologia. Para que isso aconteça, eu preciso que a minha máquina e o meu dispositivo estejam conectados, né? Então, se você também tem um projeto de Wi-Fi interno, um projeto de 4G, 5G, esses tipos de tecnologia são os aceleradores e habilitadoras para implementar o Industrial IoT, né? Assim como robôs autônomos, né? Então, um robô, para ele ter a capacidade de tomar decisão da melhor rota, ou para ele ter a inteligência de entender aonde está a maior demanda, para onde ele vai gerenciar aquela frota, né, de robôs, ele precisa de conectividade e comunicação, né? Um outro ponto, comunicação máquina a máquina, né? Um dos primeiros conceitos que a gente viu lá atrás, né, sobre IoT, era que o IoT ele era baseado em 3 grandes vertentes, né, que era comunicação de pessoas com pessoas, que a gente já utiliza no nosso dia a dia através dos nossos smartphones, a comunicação de máquina para pessoa, ou seja, se você hoje tem a possibilidade de pegar teu celular, né, teu smartphone, entrar na fábrica, digitar o IP de uma IHM e visualizar informações daquela IHM ou daquele dispositivo industrial, isso quer dizer que você já tem uma comunicação IoT. E além disso, que é a grande eficiência aí que a gente espera, né, que todo mundo deseja, é a comunicação máquina a máquina, ou seja, eu tenho autonomia entre as máquinas, entre as ilhas, entre as unidades ali de trabalho, elas comunicam entre si, conversam entre si e definem a melhor estratégia para que a produção seja mais eficiente. E aí, quando a gente vai para um nível mais analítico, a gente traz os conceitos de inteligência artificial, a gente traz os conceitos de análise prescritiva e prescritiva, né? E também a possibilidade de fazer um acesso remoto, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Onde a gente não consegue mais ter essa presença on-site, né? Do lado da máquina para ajudar no dia a dia, seja no troubleshoot, né? Na resolução de um problema, seja no acompanhamento do startup da máquina, o acesso remoto ele é um dos principais pontos aí de interesse hoje dentro da indústria. Então, a gente deixou aqui esse slide
para quem tem interesse em desenvolver projetos de IoT dentro da indústria, esse é o caminho, tá? Procurem por essas tecnologias que vocês obrigatoriamente vão precisar do IoT aliado a esse tipo de projeto, a esse tipo de iniciativa. Bom, e aí, trazendo um pouquinho mais agora de como sair do ponto zero, né? Quais são os 7 principais conceitos aí, né, do Industrial IoT? Ele apresenta um problema, né? Então, sempre vai ter uma análise prévia, né, baseada em histórico, baseada em Big Data, e essa análise ela vai trazer uma resultante que vai mover a gente a desenvolver um projeto, né? Então, ele sempre vai ter algo a buscar, né? Seja ela uma eficiência, seja o acesso remoto, enfim, sempre vai ter uma resolução de um problema. Ele vai ter que ter uma conectividade perpétua, tá? O que a gente quer dizer com isso? Essa conectividade ela tem que ser possível de monitorar, ela tem que ser possível de manter e de monetizar, né? Então, o que a gente quer dizer? Não adianta só ter a conectividade disponível, ela tem que estar online, né? Ela tem que estar disponível e ela tem que fazer sentido, ela tem que trazer algum retorno, ok? Como eu comentei, todas as análises aí, do ponto de vista de Industrial IoT tem que ser em tempo real para que a gente tenha o ganho de eficiência desejado, né? Para quem trabalha na indústria é muito claro isso, que a gente, até o Zé Carlos trouxe aí lá o caso da NASA, né? Que levava 11 minutos para ter uma comunicação, porém na indústria a gente está falando de fazer essa comunicação em tempo real, tá? A percepção desses dados, né? Do ponto de vista de valor, de negócio, ele tem que ser obtido através desse projeto, dessa comunicação que nós estamos promovendo. Ele apresenta uma troca, né, entre o tempo da percepção e a profundidade da percepção. Então, é diferente, né, quando você analisa do ponto de vista de o nível que você está indo, né, na profundidade que você está analisando, com a agilidade que você está tendo em ter aquela informação. Tem que ser, né, uma visibilidade de alto nível, né? Então tem que ser simples, não pode ser nada muito complexo. Isso vocês também vão perceber que as tecnologias de IoT, pessoal, elas não vêm para complicar, elas vêm para auxiliar, né? Então, se você está com um projeto de Industrial IoT, onde você tem que ficar fazendo código, né? Tem que ficar gerando código lá, linha a linha, ficar fazendo interface de um lado para o outro, isso gera muita complexidade, isso gera muito tempo de desenvolvimento, e quando você precisa fazer uma intervenção, isso demora muito, está na contramão. A ideia é que isso seja feito de maneira simples, tem ferramentas para isso, e a visibilidade é o ponto-chave, né? Você poder demonstrar, apresentar isso para todos os interessados, tá? E a chave, né, a cereja do bolo, é o Big Data, é o Analytics, né? Por quê? Uma vez que a gente tem a conectividade, nós temos dispositivos inteligentes com microprocessamento, está gerando dado, esse dado vai ser armazenado e a gente é capaz de fazer análise de dados e trazer muito mais eficiência e inteligência para o seu negócio. Normalmente, essa análise de dados e esse armazenamento dos dados é feito na borda, tá? E a gente pode explorar um pouco mais o tema de computação em borda, né, o famoso Edge Computing, mas também para ficar aí a mensagem que Industrial IoT, ao contrário do IoT, ele é um misto de Edge Computing com Cloud Computing. Bom, e agora vamos fazer aí uma sessão nostalgia, né? Como dizia meu professor de matemática quando a gente ia fazer revisão, né? Vamos lembrar um pouquinho do que era a ISO 95, do que é a ISO 95, né? Do que define a ISO 95, e a gente vai ver como o IoT se encaixa nisso, tá? Então, relembrando lá na ISO 95, né, a gente começa lá no chão de fábrica, que é o seu processo físico real, né? Então, é uma peça que você vai colocar no automóvel que você está montando, é uma válvula que você vai abrir aqui para poder liberar chocolate para fabricar o seu produto. Então, esse aqui é o processo físico que você vai, que diz respeito à sua fabricação. Os níveis 1 e 2 são os níveis de controle, né? Então, é onde ficam normalmente os sensores e os controladores, né? Costuma ficar também os sistemas SCADA, ou sistemas até de inteligência de manufatura, em alguns níveis já são instalados também aí na camada 1, desculpa, na camada 2 da ISO 95, né? O nível 3 já é a camada onde a gente entrega, tem a abordagem do MES, né? Que é o Manufacturing Enterprise System, né?
A gente então consegue gerenciar aí, de repente, diversas linhas, né, a partir de um único mês para poder ter uma produtividade maior. Já atualmente a gente tem visto aí, né, o nível 3 Plus ou o nível 4, aí depende um pouco da onde você pesquise da literatura, né, já tem algumas camadas de analytics trabalhando em conjunto aí com o mês. Tá? Só a título de informação, a gente consegue também entregar analytics lá no nível 2, se for necessário, né? E o nível 4 já é o RP, né? Onde a gente, então, tem o planejamento estratégico, né? A gestão do negócio, né? Então, aqui já é o pessoal do nível do C-Level, né? Que faz a gestão a partir das ferramentas de ERP. Atualmente não, já há alguns anos para cá, né, a gente tem percebido aí uma nova camada que tem aparecido na literatura, né? Não existia essa camada lá nos anos 90, para os saudosos aí, mas agora a gente tem ela bem evidente, que é a camada da nuvem, né? Isso tem se tornado aí bastante evidente nos últimos anos também. Tá? Existe uma diferença de resposta, muita gente acha tudo a mesma coisa, não é, né? Quando você está aqui embaixo, no chão de fábrica, né, você tem que ter tempos de resposta de milissegundos, no máximo de segundos, né? Quando você vai lá para o nível do mês, aí o seu tempo de resposta tem que ser de segundos e talvez em alguns casos pode chegar a turnos, né? Dependendo da logística que você tem que fazer aí para poder administrar o abastecimento de matéria-prima, por exemplo. Já o planejamento estratégico, ele acontece em turnos, né? Ou até em meses, né? Então você tem uma visão bastante abrangente do seu negócio, tá? Existe também a tríplice aliança, que o pessoal gosta de comentar, né? Que é o mês com o ERP junto com o PLM, onde o PLM diz para você o que você tem que fazer, né? Te dá um embasamento técnico, o que você precisa fazer para o seu produto alavancar, né? Já no ERP, ele vai te dizer por que você tem que fazer aquilo, é a estratégia, né? Já o mês, ele entrega para você, tá bom, vocês querem fazer, então deixa que eu faço. Então, ele é o operacional, né? Só para a gente entender, então, esses níveis de forma bem didática. E onde que o IoT se encaixa nisso? Um sistema IoT de verdade, ele consegue se encaixar em todos os níveis, tá? Se você tem uma abordagem de IoT que você obrigatoriamente tem que subir um nível de cada vez, isso não é IoT de verdade, tá? Se você consegue, tá, tudo bem, eu quero seguir os níveis que a gente viu lá, desde a ISA 95 e tal, tá bom, então tá, eu vou seguir esses níveis. Mas eu também tenho alternativa para, de repente, pegar um dado de um sensor e lançar ele diretamente numa nuvem, para ter uma resposta rápida, para poder fazer um teste de conceito, uma prova rápida ali para ver se essa minha ideia que eu tive do meu produto, se ela faz sentido, tá? E eu preciso ser ágil, porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. Então, a minha ferramenta de IoT tem que me permitir fazer isso, tá? Porque senão eu vou ter que contratar um desenvolvimento em cada nível para poder alcançar uma prova de conceito. Isso viabiliza, muitas vezes, o início de algum projeto. Então, uma ferramenta de IoT, sim, ela consegue trabalhar com o que você já tem de ISA 95. E se você não tem, ela implementa. E se você já tem e quer saltar algum degrau, ela tem que te permitir isso, tá? E aí, simplificando, como o Thiago comentou, o IoT veio para simplificar, a gente pode pensar no IoT de uma forma mais simples. Então, a gente vai ter a abordagem do Industrial IoT, que acontece no chão de fábrica, então a gente vai ter lá N elementos físicos, não importa o fabricante, né? Como eu brinquei aqui no começo, até uma plaquinha de Arduino pode ser, sim, e ela costuma ser, né, uma fonte de dados para o IoT. Então, depois a gente passa para infraestrutura de comunicação, seja ela qual for. Muitas vezes essa comunicação nem chega na internet, tá? Mas ela tem que existir. Falar, vocês estão dizendo aqui que agora eu tenho que colocar tudo que eu tenho na internet. Não. Né? Se não faz sentido para o seu negócio lançar aquilo na internet, tudo bem, mas tem que estar conectado de alguma forma. Então tem que ser numa nuvem, nem que essa nuvem esteja dentro da sua planta. Tá? Para quê? Para que a gente possa alimentar então os nossos sistemas inteligentes, né? Software sozinho não faz nada, pessoal. Se você não entrega dados relevantes para o software é uma peça cara, muito bonita, né? Bastante inteligente, mas se você não dá trabalho para ele fazer, aí ele vai ficar assim mais restrito, né? E aí a gente já começa a perceber uma nova tendência no mercado, né? Aí você unificar o IoT com a inteligência artificial.
Então, se vocês gostam dos nossos webinars, não percam aí a nossa próxima votação e escolham o próximo tema para que a gente possa aqui vir a voltar a falar para vocês especificamente sobre AIoT, tá? O Artificial Intelligence of Things, ok? Tá bom, mas e aí, como é que a gente vai começar a colocar o IoT na prática, tá? A gente vai começar a colocar o IoT na prática da seguinte forma, né? A gente vai começar com isso desde o projeto, tá? Vamos supor que você adota a estratégia de projeto Design Thinking, que é uma estratégia bastante moderna. Então, a primeira parte lá do seu projeto vai ser a empatia, ou seja, você vai lá conversar com o seu cliente, né? Esse cliente, de repente, é um departamento de engenharia, tem o departamento de produção como cliente, né? A gente, como provedores de solução, a gente tem que permitir que o nosso departamento de produção tenha as melhores ferramentas. Então, nós vamos ouvir os nossos colegas de produção, de logística, de laboratório, nós vamos ouvir o que eles têm a nos dizer, né? Entender os problemas dele, deixar eles falarem, né? Interagir bastante para que a gente possa, então, passar para a definição, que é meio que uma sessão de brainstorm, né? Talvez uma das etapas aí até mais desafiadoras, né? E nessa etapa é interessante que a gente já comece a incorporar, então, conceitos de IoT. Então, se a gente já vai colocar, a gente vai ter que modificar, de repente, uma máquina de embalagem. Ok, nessa modificação, o que eu consigo já acrescentar, né? Muitas vezes a gente já tem algum sistema rodando, né? E a gente pode, numa modificação, já começar a incorporar conceitos de IoT. Mas isso eu vou deixar para o Thiago detalhar para vocês aí como é que você começa mais adiante. Aí, quando passando adiante, né, você passa para a fase da idealização. Então, você definiu o que você vai fazer, hora de projetar, né? Então, aqui vamos esperar que nós não sejamos o coiote do Papaléguas, onde os nossos planos sempre dão errado, né? Brincadeira, né? Mas a gente não pode estar utilizando ferramentas de IoT para poder otimizar os nossos projetos, né? E aí, depois que a gente fizer esse projeto, essa idealização, né? A gente vai passar para a prototipagem, né? Então, vamos construir um protótipo. Esse protótipo pode ser, de repente, feito de isopor, pode ser golado com durex, né, amarrado provisoriamente só para a gente provar o conceito. Ou, se você já está aí mais alinhado com estratégias de IoT, você pode imprimir um protótipo na sua impressora 3D, que, como o Thiago comentou, está totalmente alinhada com a IoT. Outro detalhe que você também pode adotar, pensando nesses conceitos modernos, é usar a realidade virtual, por exemplo, para prototipar ou até testar, tá? E aí, depois que você passa para a fase de teste, você ainda pode usar o Analytics para te dar os resultados da performance. Então, é ou não é um projeto de alto desempenho e com retorno, tá? E lembrando também que o Design Thinking tem idas e vindas, né? Então, eu posso começar de novo. De repente, aquele teste que eu fiz não surtiu o efeito que eu esperava, eu começo de novo na fase de empatia com o meu cliente, ou volto para o protótipo, enfim, tá? A gente tem todas essas flexibilidades. Muito bom, Zé. E até complementando, pessoal, esse conceito do Design Thinking, né, pesquisando aqui para preparar essa apresentação, achei esse artigo, tá, novamente no Word, é um artigo público, onde ele comenta do conceito dos 3S, tá, e está bem alinhado com os nossos projetos aí, como fazer um projeto de IoT com sucesso. Então, tá aqui, os 6S, né, são palavras em inglês, por isso que dá certo aí de começar com a inicial S. Eu mantive ela em inglês, mas coloquei a descrição em português. Então, primeiro, tá claro qual é o problema ou qual o ponto de melhoria que a gente vai resolver com esse projeto após implementado? Tá claro para todos o sucesso desse projeto? Né? Então, não tem que ser algo que eu desejo só por desejar, né? Um sonho que eu tive. Não. Tem que ter um objetivo claro e esse objetivo ele tem que ser possível de ser atingido, ou seja, é um projeto de sucesso. Depois, é muito comum, e até o Zé Carlos vai comentar sobre isso mais à frente, o pessoal querer começar com projetos muito amplos, né, grandes, querendo resolver todos os problemas de uma vez só. Não faça dessa maneira, tá? Comece pequeno, comece com pequenos projetos, né, pequenas demandas. Defina a prova de conceito, né? Faça isso por etapas, não tenta extrapolar etapas, e é a melhor maneira para você implementar um projeto de IoT. Sempre escute pessoas que têm experiência e que estão envolvidas naquele projeto, naquele processo, né? Então, se você vai fazer algo que impacta diretamente o operador,
pega o operador mais experiente da planta, conversa com ele, né? Vê se faz sentido o que você está querendo desenvolver. Porque por mais simples que possa parecer para você, às vezes o mais simples é o que vai gerar maior impacto na operação, assim como para a qualidade, assim como para a segurança, assim como para qualquer outro departamento. Muito importante isso, pessoal. Compartilhe a responsabilidade. Não assuma toda a responsabilidade para você, tá? Os projetos de IoT, obrigatoriamente, vai ser algo que será desenvolvido em conjunto, né? E aí eu chamo a atenção. Se você está desenvolvendo um projeto de IoT sem o engajamento, sem o envolvimento do time do TI, ou se você é do TI e está desenvolvendo um projeto de IoT para o show de fábrica, que seria o Industrial IoT, sem envolver a área de automação, também não, a chance de você ter problemas, né, e postergar o sucesso desse projeto é grande. Então, sempre compartilhe a responsabilidade e tenha uma equipe totalmente engajada, totalmente envolvida no projeto, e que todos acreditem que esse é um projeto de sucesso. Então, eu deixei aqui a fonte, tá, o link para vocês consultarem depois, sempre que precisar, tá lá para ajudar vocês no dia a dia. Bom, mas será que tudo isso funciona mesmo, né? Então, vamos analisar alguns casos, tá? Vamos compartilhar aqui um caso que a gente teve conhecimento com a nossa parceira Cisco, né? Onde, num dado cliente, eles tinham um problema, né? De gasto, eles precisavam reduzir, né, o gasto que eles tinham lá mensal, anual, na manutenção dos caminhões da mina, tá? E aí eles observaram uma coisa bem interessante, né, que cada pneu de um caminhão desse custa $42 mil, pessoal, tá? Dá para comprar um carro muito bom, diga-se de passagem, né, com esse valor, né? E o que acontece, né? Aquilo que todos nós fazemos, né? Esquece de calibrar o pneu do caminhão, né? E aí a gente sabe disso na nossa vida prática, né? Que a baixa pressão no pneu reduz em até 30% a vida útil de um pneu, tá? Se isso já faz sentido para nós que usamos carros convencionais, né? Com pneus convencionais, já faz sentido fazer economia, tá? Imagina num caminhão cujo pneu custa $42 mil. E lembrar que esse caminhão usa 6 desses pneus, né? Então, o que a Cisco fez? A Cisco instalou um dispositivo de IoT em cada caminhão e instalou uma infraestrutura de Wi-Fi, tá? E a partir desse dispositivo de IoT, então, eles passaram a fazer a monitoração remota da pressão dos pneus do caminhão, tá? Num tempo recorde, esse projeto se pagou, tá? Pela economia que o cliente obteve aí com a compra de pneus novos, né? Então, por quê? Né? Porque justificava realmente você colocar um projeto desse porte para poder estar monitorando os pneus do caminhão, tá? E outra coisa que está muito na moda agora, né, pessoal, talvez também por uma grande necessidade, né? Como que o IoT está nos ajudando no combate a essa pandemia, tá? Então, assim, a gente teve que lançar a mão de todos os nossos recursos da ciência, né? O que a gente tem aprendido nessa pandemia, a gente tem aprendido muita coisa sobre psicologia, sobre relacionamento humano, e estamos aprendendo a dar valor à nossa ciência, né? Apesar que outro dia eu escutei que é perigoso falar de ciência aqui, mas aí tudo, vamos prosseguir aqui na nossa apresentação, tá? A gente tem, por exemplo, o caso dos termômetros vestíveis, então dá para você monitorar a sua temperatura corporal o tempo todo, e se você tiver uma variação, o seu smartphone vai te avisar uma tendência, né? Outra coisa que as autoridades de alguns países estão utilizando, por exemplo, tá? É a monitoração da temperatura das pessoas, tá? A partir de drones. É isso mesmo, o pessoal fica pilotando o drone lá e eles ficam observando a multidão, e pelas câmeras térmicas embarcadas nos drones a gente consegue então ter uma noção se tem alguma pessoa que está febril e pedir para que de repente ela até lá conversar com aquela pessoa, retirar aquela pessoa do meio das outras, né? Recentemente também apareceu uma reportagem onde eles estavam usando os drones para poder pedir para as pessoas irem para casa, né? Aquela história, o pessoal estava se aglomerando e tal, então eles estavam fazendo passeios na cidade com o drone para o drone mandar as pessoas para casa, tá? Agora, já que a gente tem uma ferramenta para combater essa pandemia, a gente tem aí esse desafio, né? Tem se mostrado um verdadeiro desafio, que é entregar a vacina para todo mundo, né? E aí, o que a gente está... Novamente, a gente está precisando lançar a mão do IoT, tá? E também aí de recursos como blockchain, por exemplo, para coordenar
essa entrega de vacina de maneira correta, não faltar a segunda dose para as pessoas. Já imaginou? Você já tem limite de vacina. Você ainda não coordena certinho, você entrega no lugar, mas a gente entregou só para a primeira dose, mas a segunda não vai dar. Passou os 28 dias, não conseguiu a segunda dose, e aí? Perdeu aquela vacinação que você fez? Né? Então não dá, tem que ter um controle adequado, né? E aí a gente pode então estar lançando mão. Aí tem uma série de outros recursos, né? Monitoramento remoto de paciente. A gente viu no jornal outro dia aquele robozinho que estava levando alimento para os pacientes que estavam internados com Covid, para evitar que os enfermeiros ficassem muito expostos. Então, assim, a gente está vendo diversos ensaios sendo realizados com a ciência, né, para poder permitir o combate dessa pandemia também com a tecnologia. Bom, e trazendo um pouquinho, né, para a área industrial, aqui eu fiz um juntado aí, né, peguei alguns exemplos, né, um primeiro exemplo aí falando de vacina, né, é a Pfizer. A Pfizer, ela vem já há um bom tempo desenvolvendo projetos, tanto na camada nível 3, né, com o DCS, e na camada 4, com a interligação do DCS com o MES, e também agora com toda o IoT incorporado, fazendo a integração disso. E qual foi o benefício que a Pfizer teve, tá? Ela teve uma redução nas paradas não programadas de 48 horas para apenas 1 hora. Isso trouxe uma economia de 3 milhões de dólares por hora em até 10 linhas aí por fábrica, né? Então, é um dos casos aí público que a gente tem de utilização do IoT, os conceitos dele. A Mondelez, ela está fazendo a conexão em tempo real, mais uma vez, né? Ou seja, a IoT, fazendo feedback com a análise de desempenho para aquela unidade, para aquele site, e trazendo isso para uma análise mais macro, acompanhando site a site, né? Então, por que esse é mais eficiente do que o outro, né? Por que essa linha é mais eficiente do que a outra? É uma região, é uma questão de fazer análise por região, como o Zé Carlos trouxe, né? A ideia do blockchain, né? Como é que você utiliza essas informações num conceito de blockchain e faz uma análise bem direcionada para entender realmente qual que é o ponto que está influenciando o teu processo. Porque provavelmente a tecnologia é a mesma, né? A máquina é a mesma. Então, o que tem além disso, né? Outros exemplos, né? Então, a Shockwave, que é uma empresa de engenharia voltada aí para a área de energia, e ela teve uma redução no consumo de energia e de água em 15%. Trazendo o quê? Trazendo uma compreensão operacional. Então, o fato de você compartilhar essa informação, trazer a visibilidade, ser ágil na resposta, te traz economia de energia, economia de água, economia de ar comprimido, economia de vapor, né? Então, o IoT vem para acelerar essa disponibilidade da informação, e isso com certeza traz agilidade e redução de custo. A DHL implementou a tecnologia do ponto de vista de gerenciamento dos pátios, né? E toda a logística entre a entrada da fabricação, e tudo isso em tempo real, né? Então, como é que o equipamento ele sai da central de logística, ele entra na central de logística da DHL e sai com monitoração em tempo real, linha a linha, né? Ponto a ponto. Agora, imagina fazer isso numa perspectiva global da DHL. Então, realmente, o retorno ele é bem expressivo. A Rolls-Royce, né, aí dentro da área aeronáutica, né, trouxe a incorporação de sensores IoT para dentro das suas turbinas, né? E aí é um projeto que eles estão fazendo a prova de conceito para quê? Para identificar um possível problema na turbina antes dele acontecer, ou seja, fazendo análise prescritiva, né? Então, estou dizendo que há possibilidade que isso aconteça, e isso vai acontecer em tanto tempo, né? Então, o IoT ele ajuda a ter essa informação disponível e fazer o analítico. E por último, mas não menos importante, aí foi até o Zé Carlos que trouxe essa informação para mim, né? O nosso primeiro exemplo de IoT, no ponto de vista de conectividade entre máquinas, veio da própria Coca-Cola, né? Então, uma máquina, foi a primeira máquina da Coca-Cola em Pittsburgh, lá na Pensilvânia, até onde todo mundo sabe, né? O primeiro dispositivo IoT do mundo, porque ela estava conectada em rede, uma rede ARPANET, em 1982, e através dessa conexão era possível identificar transações que estavam ocorrendo, identificar se estava faltando alguma matéria-prima, né, e fazer o controle e a logística de fornecimento dessa matéria-prima de maneira bem eficiente. E isso, basicamente, hoje é um padrão, né, não só para a Coca-Cola, mas para a McDonald's e para grandes outras empresas aí na área de varejo.
Acho que pode ir para o próximo, né? Bom, pessoal, e aí a gente tem aqui uma curiosidade que a gente trouxe para vocês. Claro, a gente não está fazendo apologia aqui a armamento, nem nada do tipo, tá? Mas é uma curiosidade de como é extensivo o uso do IoT. Imagina o seguinte, tá? Você tem lá um alvo primário lá, e aí você tem um piloto de caça, então, que vai lançar as armas para esse alvo primário. Armas guiadas, né? Porque agora tem que ser tudo arma guiada, né? E aí você disparou essas armas, e essas armas são do tipo lance e esqueça, né? Então o piloto lançou e ele já vai virar de volta para casa. Só que aí o que acontece, pessoal? O teatro de operações muda e aparece um alvo prioritário, tá? O que acontece? Os armamentos conversam entre si e decidem quais deles prosseguem na missão inicial, tá? E quais deles vão atacar aquele alvo que eles detectaram depois que eles já tinham sido lançados, tá? Então, isso é a conversa, como o Thiago comentou, máquina a máquina, né? No caso aqui, bomba a bomba, né? Que é onde ele consegue, então, decidir qual é o uso mais efetivo daquele ativo, tá? E aí a gente gostaria de compartilhar para vocês uma historinha dos anos 80, né? Ou época saudosa, tudo, mas para destacar como as pessoas são importantes, tá? Como vocês já devem ter visto aí nos livros de história, né? Nos anos 80, houve uma invasão japonesa, né? Da indústria automotiva nos Estados Unidos. Então, porque eles faziam carros mais rápidos, mais baratos, né? Com uma qualidade muito boa, né? E que atendia o gosto, na época, então, do americano. Aí a GM, né? Com o CEO da época, que foi até para a revista Fortune por ter tomado essas decisões, né? Ele tomou, já sei a solução que nós vamos fazer. Nós vamos automatizar tudo. Nós vamos automatizar tudo, tá? Ele era um grande entusiasta da tecnologia, né? A gente também precisa dessas pessoas, mas ele é um grande entusiasta da tecnologia e ele acabou, então, fazendo um investimento muito grande, tá? Tentando automatizar tudo que era possível nas linhas da GM, tá? Só que, ao contrário do que se esperava, com o passar dos anos, os analistas financeiros da própria GM, o pessoal de engenharia da própria GM, né, eles acabaram percebendo que os lucros, né, não estavam indo eles estavam em sintonia com o nível de automação, né? Quanto mais eles estavam investindo em automação, arrancando pessoas, tá? A pessoa faz greve, pessoa isso, pessoa aquilo, tá? Os lucros da companhia começaram a diminuir, tá? Por quê? Porque, na realidade, eles não se atentaram para outras coisas que os japoneses também trouxeram, como, por exemplo, o just-in-time, supply chain, treinamento, né? É muito importante. Você vai dar uma tecnologia nova para alguém, você tem que ensinar aquela pessoa, ela tem que estar envolvida. Ela não pode ser um competidor, né? Estou colocando esse robô aqui para tirar o teu trabalho, viu? Não, vou colocar um robô colaborativo aqui para te ajudar a trabalhar, tá? E, além disso, pessoal, quando você automatiza demais, você tira a flexibilidade da linha. Tá? A linha que é muito, muito automatizada, ela não tem tanta flexibilidade, tá? Quanto a linha que tem um comportamento ali, de repente, mais manual. Tá? Aí, segundo o engenheiro de automação lá da época, da GM, a automação não salvou a GM porque, na realidade, ela precisava de pessoas. E aí isso faz a gente pensar, né, pessoal? Simplesmente usar a tecnologia sem você ter a força de trabalho preparada, o que você vai fazer é automatizar a confusão, né? As coisas só vão ficar mais confusas. E aí um cuidado que a gente precisa tomar é que, de certa forma, isso não é tão diferente do que algumas empresas fazem hoje, quando elas aderem à tecnologia imediatamente, sem entender tudo que tá relacionado, tudo que está envolvido. Tá ok? E quando bem implementado, né, e compartilhado, né, esse conceito com todos os envolvidos aí, o impacto dessa transformação, que a gente chama de transformação digital, pessoal, ele é bem benéfico para os negócios, tá? Então aqui eu estou trazendo só alguns números, tá? São números aí de retorno, né, de impacto que teve essa transformação digital. A fonte está aqui, né, que a fonte é a PTC, um estudo desenvolvido pela PTC, um dos parceiros ED. E se a gente olhar esse impacto em duas frentes, né? Primeiro na fábrica e depois do ponto de vista de prestação de serviço, dá para ver que na fábrica, em redução operacionais, né? A gente tem aí pelo menos 12% de redução em custos operacionais.
ponto de vista de produtividade, 60% no aumento de produtividade, está muito linkado àquela questão que a gente falou de ter a informação em tempo real, disponível e visível, né? Redução nos rejeitos, ou seja, você diminui aquilo que hoje você está descartando, né? Se você consegue monitorar, consegue predizer o que vai acontecer, saber que o problema vai acontecer antes dele acontecer, você reduz o seu rejeito, né? Reduz aquilo que você teve que descartar por qualquer motivo. Redução de energia, a gente já trouxe o exemplo ali da Shockwave, e também aumento na eficiência do output, ou seja, você consegue produzir mais, né? Então, 30% no aumento do output. Então, isso são informações bem relevantes. Se vocês não estão olhando, vocês podem ter certeza que pessoas, né, dentro da linha de tomada de decisão da tua empresa estão olhando para essas tecnologias e como que isso pode impactar dentro do seu negócio. Na área de serviço, prestação de serviço, ainda mais no tempo de hoje, né, ainda mais no tempo de pandemia, 80% de redução no tempo dentro da planta, né? Então, isso a gente traz diversos benefícios, entre eles a segurança, né? Independente se é a segurança só do ponto de vista da pessoa se locomover ou estar lá dentro da planta, mas também agora com toda essa questão da pandemia. Então, se você tem uma planta IoT, você consegue ter esse suporte remoto e o presencial reduzir muito, em 80%. Né? Treinamento, né? Então agora a gente não precisa mais locomover equipes, levar uma equipe de, por exemplo, do Brasil para a Europa para fazer um treinamento numa solução específica. Não, isso a gente consegue fazer remotamente agora, né? Isso reduz em 30% e 50% o tempo de treinamento, né? Porque você não tem mais que ter a locomoção, você não tem que ter outros desvios, né? Overhead, a redução aí de 5% a 10%, e também uma assertividade na taxa de acerto, né, de conserto. Então, você identifica o problema, como você já tem muito analítico, já tem muita informação disponível, você é mais assertivo e faz essa resolução prioritariamente remota, tá? Próximo slide, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final, tá, desse bate-papo. Espero que vocês tenham mandado bastante dúvidas aí, perguntas. Se não mandou, mandem agora, que já já a gente vai abrir para fazer esses esclarecimentos e tentar contribuir com vocês, mas fazendo o nosso sumário, né, trazendo os principais tópicos abordados e os pontos de aprendizado. Então, o IoT ou o Industrial IoT, ele já é parte do seu dia a dia, já é parte do meu dia a dia. E ele já traz benefício para o teu negócio e está impactando positivamente todos os negócios, tá? Seja do lado do consumidor, seja do lado de produção. Pode seguir para o próximo. A conectividade é a palavra-chave, então se o teu dispositivo, o teu sensor, o teu atuador, o teu inversor de frequência, qualquer dispositivo inteligente que você tenha na sua planta não está conectado, você está perdendo aí a possibilidade de, através do IoT, trazer todos esses benefícios que a gente vem abordando durante a palestra de hoje. Segue, por favor. Durante a definição, a implementação e a manutenção dos seus projetos, sempre busque utilizar tecnologia habilitadora. Então, você vai começar um projeto amanhã, o que eu posso usar de tecnologia habilitadora aqui? Eu vou fazer um projeto e eu preciso garantir que ele vai entregar aquilo que eu planejei. Vamos fazer simulação, vamos fazer realidade aumentada, realidade virtual, né? E a partir disso a gente consegue garantir que o que você está projetando é o que vai ter lá na ponta, é o que vai ser entregue, né? E assim como os outros exemplos que eu já dei, o próximo, por favor. Comece pequeno, busque soluções escalonáveis, né? Então, por mais que o projeto é pequeno num primeiro momento, ele pode ter um impacto muito grande. Eu vou trazer um exemplo aqui, se me permitem, de 2 projetos que eu tenho conhecimento. Um é na área de açúcar e álcool, onde o pessoal tinha dificuldade ali, né, de dar manutenção dentro da indústria, né? Por exemplo, dar uma manutenção numa válvula, dar manutenção num painel, né? E é muito comum quando a gente chega na fábrica e abre um painel, procurar o projeto daquele painel, né? Ou procurar o manual de parametrização daquele dispositivo, ou um manual de como monta e desmonta aquela válvula, aquele equipamento, né? E esse projeto, basicamente, pessoal, o que eles fizeram? Eles organizaram todos esses arquivos no OneDrive, né? Organizaram isso numa ferramenta colaborativa, né? Nesse caso o Microsoft, o OneDrive, e imprimiram pequenos QR Codes, né? Que são basicamente códigos impressos no papel mesmo,
e colaram no painel, colaram do lado da válvula, colaram do lado daquele equipamento e entregaram dispositivos inteligentes para o pessoal de manutenção, que basicamente ou é um tablet ou é um smartphone. A partir do scan daquele QR Code, isso direciona para o manual, isso direciona para o arquivo que está em nuvem e a pessoa tem a informação na palma da mão na hora que ela precisa. Ou seja, cheguei lá na frente do painel, não encontrei o projeto, escaneei o QR Code, estou com a informação em tempo real, né? Ah, eu não preciso voltar, pesquisar manual, ligar para o fornecedor, não, está ali na palma da sua mão. Um outro projeto que nós estamos desenvolvendo, isso na área da saúde, para a produção de vacina, está bem alinhado com isso também. Então, a ideia é que o operador ou o pessoal da produção chegue naquela área, chegue naquela linha de produção, faça o scan daquele QR Code e, através de um tablet, ele tenha a visualização de dados de operação em tempo real, dados de manutenção, dados que estão vindo do corporativo, através de uma tecnologia habilitadora, que é um dispositivo inteligente com leitor de código de barras. Pode seguir, Zé? Utilize desses conceitos, né, Design Thinking, o 6S, tá aí, a gente deixou registrado aí para vocês e sempre envolva outras áreas de interesse, principalmente o TI e o TA tem que estar junto, tá, pessoal? Próximo. A plataforma multivendors e agnóstica, né, então esse termo agnóstico cada vez vem tomando mais relevância, então sempre procure por escolher soluções que atenda todo o seu espectro de fornecedor, né? Então não adianta você escolher uma única solução que vai atender uma única área, um único dispositivo. Não, isso tem que ser agnóstico. Porque ele tem que ser escalonável. Então hoje é para a área 1, que é a marca tal. Amanhã vai ser a área 2, pode ser outra marca. Amanhã vai ser a área 3, pode ser outra marca. Vai ser uma tecnologia nova que vai surgir. Então sempre procure trabalhar com esse tipo de plataforma, tá, pessoal? E por último, selecione fornecedores que são capazes de coordenar todo esse ecossistema, porque o IoT, como a gente viu aí, não é uma marca, não é um protocolo, né? São diversos. Então, parceiros como a Ed, né, parceiros que estão com você no dia a dia e têm essa possibilidade de trabalhar com uns fornecedores globais, né, trazendo tecnologia para atender essas demandas, a gente acredita que é um modelo de sucesso, é um modelo de ganha-ganha, né? Então, enquanto você ganha na execução do seu projeto e na eficiência na sua produção, nós estaremos juntos nessa jornada. Bom, pessoal? Bom, pessoal, e claro que em 50 minutos a gente não ia conseguir abordar tudo, né? Tem muito material, a gente vai deixar algum pouco do material adicional para vocês, mas a gente queria destacar alguns estudos acadêmicos, né? Inclusive brazucas, né? No caso aí da Unicamp, né? Também tem muita coisa sendo feita na USP, tá? Lá pelo Departamento de Estatística e Matemática da USP, tá? Instituto, desculpa, de Matemática e Estatística da USP, tá? Que é um dos maiores centros de referência de estudos de matemática da América Latina, tá? A gente também selecionou alguns estudos aí do MIT, do Harvard, e como sempre a gente gosta bastante dos estudos da Acatec, porque eles são os estudos voltados realmente para a indústria, né? Não que os outros não sejam, né? Mas é que esse a gente já está, vamos dizer assim, já está mais no nosso dia a dia. Para quem não sabe, o índice de maturidade da Acatec foi atualizado no ano passado, tá? E além de atualizar, eles criaram um guia, tá? Com perguntas para te ajudar a entender, porque o guia ele te fala, ele é um artigo acadêmico, né? Ele é textual e ele te fala, te dá um norte para de onde você está, né? Para você entender bem quais os níveis de transformação digital. Agora, o manual do usuário do índice de maturidade, ele é interessante porque ele também traz perguntas que te ajudam a se encontrar, tá? Os links estão aí na apresentação que vai para vocês. E aí, pessoal, a gente gostaria de compartilhar com vocês uma história, né? Principalmente nesses tempos que às vezes a gente anda trabalhando tão sozinho, né? Para quem é da área de eletrônica, tecnologia ou física, já ouviu falar do Michael Faraday, né? Provavelmente a gente usa aplicações do Faraday todos os dias, né? Seja no micro-ondas com uma gaiola de Faraday, seja utilizando um motor elétrico, seja utilizando uma bússola, um gerador, um alternador do seu carro, enfim, quase tudo que você usa no seu dia a dia deve ter uma pitadinha lá das descobertas do Faraday, tá? E aí a literatura diverge um pouco sobre isso, né? Mas a Rainha Vitória fez uma visita ao laboratório do Faraday, né? E ele lá, muito empolgado com as descobertas dele, foi mostrar para a rainha, colocou o ímã se aproximando da bússola, tal, ela interagiu, né? Movimentou o ímã dentro de uma espira, gerou um pouquinho de tensão, corrente elétrica ali e tal.
E aí ele ficou empolgado mostrando isso para ela. Na realidade, ninguém entendia bem direito o que estava acontecendo. A rainha virou para ele e perguntou assim: então, meu seu Faraday, mas para que serve tudo isso, né? Aí o Faraday virou para ela, né, gentilmente respondeu: minha senhora, para que serve um recém-nascido, né? Se for parar para pensar, o recém-nascido dá um trabalho para caramba, né, tal, mas você cuidando bem ali do recém-nascido, ele pode se tornar uma pessoa extraordinária, né? Então foi a analogia aí que o Faraday quis trazer para a rainha, né? E aí aqui mais alguns links de literatura, tá, pessoal? Esses links são clicáveis, basta, quando vocês receberem a apresentação, basta clicar em cima. Destaque aí para a experiência interativa da Nokia, tá? E para alguns livros aí de transformação digital que vocês provavelmente vão precisar, tá? Bom, da minha parte era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? A gente está quase estourando o tempo. Tá, Tiago, devolvo para você, tá? Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Muito obrigado, Zé. Bom, parabéns aí pelo conteúdo. Queria agradecer o pessoal, principalmente quem ficou com a gente até agora. Como prometido, nós vamos separar aqui, a gente vai extrapolar um pouquinho o tempo, mas devido aí às perguntas que vieram, tá, Zé? Vamos extrapolar um pouquinho, uns 5, 10 minutos para responder aqui algumas perguntas. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, Zé, que veio do Rogério, e ele basicamente questiona, né, como que implementa esse tipo de projeto, transformação digital, indústria 4.0 e todas essas tecnologias habilitadoras e numa realidade, né, principalmente aqui no Brasil, onde o parque de fabril, né, as máquinas são antigas, né, estão obsoletas e tem muita restrição do ponto de vista de conectividade, né, do ponto de vista de rede industrial. Então, na sua visão, né, como que você entende, quais são as dicas a compartilhar dentro desse tipo de cenário, né, dentro desse tipo de situação que as empresas têm atualmente? Como assim, você diz por conta das empresas já terem um parque instalado? Exato, Tá? e Tá, na maioria então, das vezes obsoleto, antigo, isso. desatualizado. Tá, às vezes a gente escuta muito o seguinte, né? Eu preciso arrancar tudo e colocar tudo de novo, né? Isso não necessariamente é verdade, tá? Quase sempre é possível que você então consiga colocar alguma solução de comunicação com alguma coisa, por mais antiga que ela seja, tá? Por exemplo, né? Vamos supor que você ainda tem o nosso PLC2 que é obsoleto, tudo. Ainda com o PLC2 dá para você colocar alguma coisinha lá que vai transformar aquele meio físico ali em Ethernet, né? E aí depois que tiver em Ethernet, a gente vai ter algum recurso de software que vai enxergar esse protocolo e vai trazer essa informação para dentro do sistema novo, tá? E aí você consegue extraindo, às vezes, um dado simples, né? Saber quantas vezes uma prensa bateu, é uma informação importante, e isso está dentro de um controlador antigo. Você não precisa necessariamente arrancar. Você precisa, às vezes, fazer uma migração obrigatória quando você não tem nenhum jeito de comunicar com aquele sistema eletrônico, tá? Mas a gente já viu por aí que tem muito CNC, tem muito controlador, tem muito robô que permite, sim, extrair dados, tá? Eu diria assim, né, Zé, que são os famosos gateways IoT, pessoal. Então, assim, é um leque, tá? Um portfólio muito grande de fabricantes aí de tecnologia, né? Disponibilizam seus produtos com justamente esse viés de trazer uma informação de uma rede legada, né, uma rede obsoleta, para uma rede Ethernet industrial. Então, se você está nessa realidade, assim como o Rogério trouxe para a gente, procure a gente, procure o nosso time de vendas, aí, o pessoal que está no dia a dia com vocês, ou então o nosso especialista, assim como o Zé Carlos e eu, e vamos desenvolver algo, como eu disse, pequeno, mostra o conceito, prova, é possível, e depois a gente expande isso para as outras áreas em questão. Um ponto aqui também, Zé, que o Pedro trouxe, tá? Então, ele fala que tem uma dificuldade grande ali em interagir com um time de automação e TI, né? E ele pergunta se é possível implementar um projeto de IoT apenas no chão de fábrica. Então, Thiago, possível né? A questão é que provavelmente você não vai extrair tudo que você pode do IoT que você está implementando, tá? IoT, como ficou claro aqui, vai precisar de alguma infraestrutura de comunicação. E quase sempre essa infraestrutura de comunicação está junto com os times de informação atualmente, tá? E então, assim, eu diria que é melhor a gente procurar trabalhar junto do que tentar desenvolver alguma coisa de forma individual ali no chão de fábrica. Legal, de acordo.
Vamos lá. O Mário também trouxe aqui uma pergunta, né? Perguntando se ele tem que ele tem que trocar tudo que está instalado. A gente já abordou essa resposta aqui na resposta para o Rogério. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Vamos ver se me ajuda aí a esclarecer, Zé. Pela experiência de vocês, existe um approach comercial para iniciar um processo de IoT ou Industrial IoT? Não sei Um se approach ficou comercial, claro. eu diria que o approach comercial seja simples. Legal. Tá? O approach comercial seja simples. Não tenta complicar. E eu diria assim, né, pessoal, a ideia é escolha esse approach, né, dentro de uma área que está precisando dar algum retorno e rápido, né? Então, se você tem um gargalo na sua planta, né, então está identificado, é ali que está o meu problema, e você precisa de alguma maneira mostrar, né, chamar a atenção para aquele problema e mostrar que você tem uma saída, né, ali às vezes é o melhor caminho. Então, escolha uma tecnologia, IoT, que faça sentido, lembra dos conceitos que a gente mostrou, e ataque, né, aquele problema, aquele gargalo, e aí com certeza você vai ter um approach comercial bem interessante, porque o retorno do investimento tende a ser bem rápido, tá? Mais uma aqui, Zé. O Eric, ele trouxe aqui, quais soluções para disponibilizar dados de PLCs de diferentes marcas? Seria o OPC-UA? Então, assim, quais são, na sua opinião, aí, as possíveis soluções para disponibilizar esses dados, Zé? Olha, então, o OPC-UA é uma alternativa, né? Mas não é a única, tá? Eu acho que o importante é que a infraestrutura de comunicação já incorpore nativamente, e quando a gente fala de infraestrutura de comunicação, a gente também está falando dos tratadores ali de protocolo, né? Já incorpore nativamente a possibilidade de ser agnóstico, como você comentou, né? Como você comentou durante a apresentação, tá? Então, eu diria assim, tá bom, eu quero fazer com a OPC-UA, mas eu tenho um controlador lá que não tem a OPC-UA, tá? Mas não tem problema, porque a minha infra de comunicação conhece esse controlador também, tá? Se eu quiser daqui para frente fazer algum servidor no meio do caminho ou usar até uma comunicação mais aberta, tudo bem, mas até chegar nesse broker, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ter esse broker de forma bastante agnóstica. Legal, Zé. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, né? Queria agradecer muito, mas assim, muito mesmo a participação de todos, agradecer quem pôde aí ficar com a gente até o final. Como vocês estão vendo aqui na tela, por favor, se tiverem alguma dúvida, quiserem continuar essa conversa, tá aqui o meu contato, o contato do Zé Carlos. Para quem quer conhecer um pouquinho mais da Ed, né, conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente pode suportar vocês do ponto de vista de conhecimento, né, é o nosso objetivo é estar com vocês no dia a dia nessa jornada. Então nós temos o blog ali, onde a gente traz os principais temas aí do momento, né, para a área industrial, que é o blog da Ed. Siga a gente também no LinkedIn, como a gente comentou, né? Esse webinar, ele foi definido através de uma votação no LinkedIn. E é esse tipo de interação que a gente quer ter com vocês daqui para frente, né? Então, o Zé Carlos já deu a deixa aí, né? Que nós vamos ter o AIoT, seria a inteligência artificial aí com a IoT, que vai entrar em votação com algum outro tópico. Então, fiquem atentos aí ao LinkedIn para fazer essa votação. Nós também temos nossas páginas no Facebook e também temos aí nossos vídeos, todos os webinars e apresentações que a gente faz ficam disponíveis no YouTube para vocês compartilharem aí, seja o vídeo, seja o arquivo aí que nós vamos disponibilizar no final. Também queria agradecer, pessoal, ao time de marketing, né, toda a nossa estrutura que está por trás do nosso back, tornando possível esse evento. Agradecer em especial a Vanessa, que está aqui acompanhando a gente. Zé, passo a palavra aí para fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado a todos. Bom, também queria agradecer a todos pela paciência de nos aguentar aqui até o final, até essa hora, né? Tá dando hora do café aí para os mineiros, né? Então, eu queria agradecer a vocês por estarem prestigiando a gente, né? E estarem nos apoiando, como vocês têm feito pelas nossas redes sociais, e justamente pedindo, né, para trazer temas relevantes aqui para vocês, né? De novo, foram vocês que escolheram o tema, então seria legal que vocês continuassem escolhendo, seguindo aí a tradição do Design Thinking, tá? Muito obrigado e até a próxima.